Eu acho que essa deveria fazer bem na final, né? Então, P2 é a partir de metodologia. Eu vou tentar nessa memória deles então. Eu vou tentar essa memória deles então. Vamos entrar então no metabolismo dos lípidos, sim? Quando nós outros havíamos entrado no metabolismo dos lípidos, eu havia dito a vocês que temos catabolismo e anabolismo. Catabolismo é quando eu tomo esse principal lípido, porque lípido de energia para o nosso corpo é os triglicéridos. Então, esses triglicéridos, se o corpo vai utilizar ele como fonte de energia, então temos que fazer um primeiro processo aqui, que era a lipólise. Tá? O que era a lipólise? Lipólise era degradar os triglicéridos em ácidos graxos e glicerol. A hormona que sempre está no controle desse processo é o glucagon. Quando a água parte para usar essa segunda fonte de energia? Toda vez que falte glucosa, sim? Então, se tenho que fazer lipólise e a hormona que está no controle é glucagon, então o que eu vou fazer é degradar os triglicéridos em 3 ácidos graxos e 1 glicerol. O glicerol tinha um destino. Para onde eu mando o glicerol? Gluconeogênese, né? Tá? E os ácidos graxos, para onde eles vão? Os 3 ácidos graxos, eles vão fazer a beta-oxidação. Tá? E o que era a beta-oxidação? Transformar os ácidos graxos em acetil-CoA. Para fazer esse processo, nós havíamos visto 4 processos eu deveria fazer com esses ácidos graxos. Quais eram? Hã? Isso. Mas o ácido graxo, ó, vamos lá em cima primeiro. Lipólise, líquido, estava lá no tecido adiposo, se acorda? Então você fazia uma conexão via receptor glucagon, rompia o triglicérido do tecido adiposo e jogava na corrente sanguínea. O glicerol já vai automaticamente para a gluconeogênese. E os ácidos graxos ele cairia na corrente sanguínea. Quem transportaria esse ácido graxo livre na corrente sanguínea? A albúmina. Aí a albúmina vai levar a qualquer órgão que necessita utilizar como fonte de energia. Um dos principais órgãos que hace o uso dos ácidos graxos é o próprio músculo. Então, se entrou dentro do músculo aí no citosol, eu teria que colocar esse ácido graxo, porque ele entrou dentro do miocito, tá? No citosol. Mas o processo da beta-oxidação não é no citosol, é onde? É no retículo endoplasmático. Na mitocôndria. Para mim colocar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria, quem colocaria? Não é a APO2. Para colocar o ácido graxo para dentro da mitocôndria, porque beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria. A carnitina, sim? Então a Cátia colocava o ácido graxo para dentro da mitocôndria
e eu teria que fazer 4 processos. Quais eram esses 4 processos? Condensação. Condensação, onde eu fazia condensação? Que eu colocava dióxido de carbono, virava malonil-CoA. Dentro da Na lipogênese. É lipogênese ou beta-oxidação? beta-oxidação. Desidrogenação, não é? Sim. Eu tinha 2 desidrogenações ou eu tinha 2 reduções? Só não tem que confundir lipogênese com beta-oxidação. Porque aqui eu vou utilizar isso como fonte de energia, lembra? Se ácido graxo virar acetil-CoA, o que eu liberaria aí? Aí a redução ou desidrogenação? Desidrogenação. Lembra? Eu tinha um FAD que entrava oxidado e saía reduzido. Tinha um NAD que entrava oxidado e saía reduzido. Inclusive, depois esse NAD e esse FAD era transformado em ATP, porque o processo ocorreu na mitocôndria. Você acorda? Qual que era o primeiro processo, então? Não. Se o Kevin não sabe, imagina ele. Vai lá na beta-oxidação, processo da beta-oxidação. Não, desidrogenação já é o FAD e o NAD. Isso é desidrogenação. Sabe que é as 4 etapas? Sim, qual que era a primeira etapa da beta-oxidação? Você tinha 4 processos. A hidratação, desidrogenação, tiólise, A hidratação era um. a desidrogenação e a antiólise. Seria a oxidação, por exemplo? Ah, então você tá bem, né? Tem 4 aí. Sim, 4 vezes. Professora que viajou agora. Ah, então. Tá bem? Professor, qual seria então o nome das 4? Eu não estou entendendo. Então, desidrogenação, hidratação, desidrogenação e tiólise, tá bem? Sim? Então, o tamanho do ácido graxo vai me determinar quantos acetil eu vou produzir. Então, se eu tiver um ácido graxo que seja, por exemplo, de 10 carbonos, quantos acetil eu produziria? 5 acetil, sim? Cada 2 carbonos era 1 acetil. Ok? Então, isso aqui era a beta-oxidação. Então, o primeiro processo, se o corpo passa a utilizar triglicéridos como fonte de energia, é fazer a lipólise lá no tecido adiposo, romper o triglicéridos, mandar para a corrente sanguínea, o glicerol vai para a gluconeogênese, os ácidos graxos vão para a beta-oxidação. Como o processo da beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria, eu tenho que colocar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Quem fazia esse serviço era carnitina. Uma vez que o ácido graxo ingressou dentro da mitocôndria, então eu teria que fazer os 4 processos. Sim? Que era uma desidrogenação, hidratação, desidrogenação e tiólise. Tiólise é nada mais com pH cada 2 carbonos o acetil. Tranquilo? Bueno, onde eu vou mandar esse acetil? Esse acetil vai para o ciclo de Krebs, né? E aí vem a história. Esse acetil, para ingressar no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs não pode estar em 2 situações, senão ele não ingressa. Quais eram as 2 situações que não permite eu utilizar esse acetil-CoA? Isso, se o ciclo estiver na forma de ATP, que haria com esse acetil-CoA? Virada separada. E para a via da Eu vou para 2 situações. Eu posso ir para lipogênese ou colesterogênese. Tá? Agora, qual seria
faltar ou descender a proporção do oxaloacetato. E aí eu vou para onde se descender? Tá? Para onde eu iria? O oxalacetato, você fala. Se descender o oxalacetato. Cetogênesis. Você na lançadora de citrato tem alguma coisa a ver nessa primeira parte do ATP ou não? Sim. Não, você está falando do acetil-CoA, já tem. Então, o acetil-CoA, qual é o destino dele uma vez que eu fiz a beta-oxidação? Que ele ingresse na mitocôndria, né? Porque eu já estou na mitocôndria. Ele ingresse no ciclo de Krebs. Só que havia duas situações que eu não ingresso no ciclo de Krebs. Uma, se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, lipogênese e colesterogênese. Ou faltar oxalacetato. Se faltar oxalacetato, Cetogênese, não tá? Lançadora de citrato, né, professor? acetil-CoA é substrato da cetogênese, como também dos outros dois. Mas aí, no caso, aí eu mudo o hormônio também. Se descende, você vai para cetogênese. Aí sim, muito bem. Se eu tomar esse caminho e tiver ainda o glucagon, somente se descender o oxalacetato, eu vou para corpos cetônicos. Ora, se a hormona mudar, porque o ciclo de Krebs ficou na forma de ATP, tem um excesso de energia aí acumulado, aí eu tomo esse caminho. Muito bem. Tranquilo? Mas essas eram as duas situações que me impedem de ingressar no ciclo de Krebs. Essa parte da lançadora de citrato aqui, ela vai virar ser lipogênese e colesterogênese? É a partir daí? Sim. Já? Entramos então na biossíntese dos lípidos? Sim? Bom, aí no caso da biossíntese dos lípidos, a insulina estaria no controle. A origem dos lípidos acaba por ser de dois lugares. Uma pode ser da alimentação e a outra do triglicérido endógeno. Sim? Mas eu só vou utilizar esse triglicérido se mudar a insulina para glucagon. Sim? No caso que seja a insulina, então aquele famoso comi demais. Em que situações eu vou fazer a biossíntese? Eu vou fazer a biossíntese aqui, ó. Sim? Isso é biossíntese. Sim? Porque, ó, lipogênese, hormona que está no controle é insulina. Quando eu hago um lípido endógeno, toda vez que a insulina entrar no controle, é o famoso comi demais. Se eu comer demais e queira utilizar isso como fonte de energia e o ciclo estiver na forma de ATP, é o famoso nada se perde, tudo se transforma. Então para mim entrar nesse processo de lipogênese, então eu vou precisar do acetil-CoA, porque o acetil-CoA não ingressou aí na mitocôndria. Tá vendo? Esse acetil-CoA vem lá do ciclo de Krebs, daqui, ó. Tá vendo? Bueno, então se não vou utilizar isso como fonte de energia, então esse acetil-CoA ahora tem que tornar-se lípido. Para que ele se torne lípido, que é o ácido graxo, vou ter que realizar aqueles 4 processos. Quais eram os 4 processos? Condensação, redução, desidratação, redução. Muito bem, condensação. O que era a condensação? Era nada mais unir o acetil-CoA com dióxido de carbono. Aí formava o famoso malonil-CoA. Tá? Aí a segunda etapa era redução. Entra um NAD fosfato oxidado e sai NAD fosfato reduzido. Não, entra reduzido e sai oxidado, né?
contrário. Vai reduzido, sai oxidado. Entra reduzido e sai oxidado. Depois entrava-se aqui, era hidratação, acá vai ser uma desidratação. Eu vou retirar uma molécula de água. E o último, de novo, uma outra redução. Entra NAD-fosfato reduzido e sai NAD-fosfato oxidado. Sim? O que eu hago aqui? Esse acetil-CoA vai ter que transformar-se em ácidos graxo. Tá? O produto final disso é ácido graxo. Então, o que vai determinar o tamanho do meu ácido graxo é quantos acetil-CoA eu utilizei. Digamos que eu tenha 20 acetil-CoAs. Quantos ácidos graxos eu vou produzir? Vou produzir 10 ácidos graxos. Sim? Sempre levando em conta que cada acetil são 2 carbonos. Tá? E os ácidos graxos sempre vão ser pares. Isso, por exemplo, era lipogênese. Tá? Só que todavia não terminou, porque eu só produzi o ácido graxo. Ah, só uma coisinha aí que a companheira estava perguntando. O acetil-CoA, porque esse processo aqui não ocorre na mitocôndria, esse processo ocorria no citosol, sim? Então, onde ocorre a biossíntese é no citosol da célula. Se eu estava lá na mitocôndria, eu teria que levar esse acetil-CoA para fora da mitocôndria, lembra? Aí eu jogava na forma de lançadeira de citrato. Professor, só uma pergunta. A lipólise ocorre onde, então? Já que a lipogênese ocorre no citosol, a lipólise ocorre... A lipólise é no tecido adiposo. Você vai degradar lá do tecido adiposo. A reserva. Tranquilo? Sim? É no citosol, mas a gente não vai passar por isso. Isso. Aí depois a gente vai para o retículo endoplasmático liso. Aqui, esse processo aqui ocorre no citosol. Sim? Então, foi pela lançadeira de citrato que eu coloquei no citosol para fora o acetil. Lembra? O oxalocetato volvia de novo para a mitocôndria ou na forma de malato ou piruvato. Sim? Então, você quelava aí o acetil-CoA, haria o processo chamado lipogênese, que é o ácido graxo. Depois haria o segundo processo, que é a esterificação. Tá? O que é a esterificação? É nada mais agora unir, esse processo ocorre no retículo endoplasmático liso, e é onde eu vou unir os ácidos graxos com o glicerol. Se acorda? Aí você tinha a primeira etapa, que era a formação do ácido Dessa forma, professor, ele volta a ser triglicérido. ácido fosfórico, ácido lisofosfórico, né? Primeira etapa, que era a união de um ácido graxo mais um glicerol fosfato. Aí eu formava o ácido lisofosfórico, né? Me corrige se eu estiver mal. A segunda etapa, eu colocaria mais um ácido graxo juntamente com o ácido liso. Tá bem ou não? Ele formava o ácido fosfórico, não é assim? Professora, eu acho que a primeira etapa é ácido lisofosfórico, né? Ah, muito bem. Muita graça, Kevin. Fosfatídico. Muito bem. E o segundo, quando tem dois ácidos graxos mais um glicerol? Ácido fosfórico ou não? É, sim. Tá? E se continuo, tá? Porque aqui o que eu tenho nessa estrutura é o fósforo. Se eu tenho fósforo, eu posso ir para a síntese dos fosfolípidos, que é no mesmo
processo. Agora, se quero triglicéridos, havia uma enzima aqui que se chamava fosfatasa, que me liberaria ele em forma de diacilglicerol. Que para se tornar triglicérido se unia mais um ácido graxo e se tornava triglicéridos. Tá vendo? Essa era a esterificação. É nada mais dar a estabilidade do lípido que é estável na forma de triglicéridos, tá? Então, eu reservo isso no tecido adiposo, ok? Aí, alguma dúvida na biossíntese dos lípidos? Aí está a lipogênese e esterificação. Agora eu vou falar sobre a colesterogênese. Tá? Porque a hormona continua sendo insulina. Então, no caso da colesterogênese, quais são as situações que eu utilizo essa via? Só vou utilizar essa via quando o meu corpo necessite produzir colesterol, tá? Como vocês viram, é uma via controlada que se eu sou normal não vou produzir mais colesterol do que demanda meu corpo. Porque a literatura diz que 1 grama de colesterol por dia nós devemos sintetizar. Uma pequena porção vem da alimentação e a demais porção o nosso próprio organismo sintetiza, sim? Para mim sintetizar o colesterol, também eu vou utilizar o acetil-CoA. Para formar esse acetil-CoA, eu devo unir 2 acetil-CoA, forma o aceto-acetil-CoA, tá? Desse acetil-CoA, eu capto mais um acetil-CoA e viro aquele famoso beta-hidroxi era hidroximetilglutariil-CoA. Lembra? HMG. Hidroximetilglutariil-CoA. Né? Desse hidroximetilglutariil-CoA era que eu poderia depois produzir o mevalunato. Do mevalunato ele vai pro esqualeno. Do esqualeno eu ia pro colesterol. Tá? E que antes de virar esse hidroximetilglutariil-CoA, ou seja, para se tornar o mevalunato, eu tinha aquela enzima hidroximetilglutariil-CoA redutase, que era a enzima importante na biossíntese do colesterol. Que eu não continuo nessa via se por aí houver colesterol exógeno, ou seja, o hígado detectou que houve uma certa proporção de colesterol que vinha por alimentação, então se ele inibe o processo da biossíntese endógena. Outra situação é a presença de ácidos biliares, já que a maior proporção do colesterol vai para a bilis. E outra situação é se houver já um mevalunato sintetizado. Tá? Então, essa enzima ela inibia o processo da biossíntese do colesterol. E é o que passa quando uma pessoa tem um excesso de colesterol. Ou ela já tem um transtorno nessa enzima redutasa, ou aí fatores genéticos na predisposição elevada de colesterol. Tá? Como eu havia dito, nos lípidos não tem nenhuma enzima controladora, reguladora, porque isso é ilimitado. Quanto mais eu comer, mais eu vou sintetizar. Tá? Agora o colesterol não é limitado. Tá?
Tá? Se o meu metabolismo está funcionando bem, não vou a produzir mais colesterol do que demanda no corpo. Ok? E vimos que para sintetizar uma molécula de colesterol eu precisaria de 18 ATPs. Tá? Tá? Bem simplificado aí. É a ideia central do metabolismo dos lípidos é essa. Né? Aí tá os fosfolípidos, os triglicéridos e o colesterol. Metabólico. Tá? O bolo metabólico é nada mais a proporção de aminoácidos livres na corrente sanguínea. Por quê? Porque eu não tenho reserva de aminoácidos, nem tampouco de proteína. Tá? Então, para mim ter acesso a esse pool metabólico, eu dependo de 3 origens, sim? Para mim ter acesso a isso. A primeira origem para ter acesso provém da alimentação, dieta. Sim? Então, toda vez que eu consumir proteína, vou realizar um processo digestivo que vai tornar essa proteína em aminoácidos livres. Sim? Ah, se acordam? Aí atuava a pepsina no estômago, rompe a proteína, um pedaço dela, depois o pâncreas liberava a tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, rompia outro pedaço, e a última enzima era a dipeptidase, que ela hace com que os aminoácidos estejam livres, então você pode atravessar os enterocitos, que eram as células intestinais. Sim? Então, uma primeira origem era essa. O que eu encontro aqui? Aqui eu encontro na alimentação tanto aminoácidos essenciais como não essenciais. Mas a principal fonte dos essenciais vem da alimentação. Você acorda? Tínhamos aproximadamente 8 aminoácidos considerados essenciais e 2 semi-essenciais. Se acordam deles, né? Sim, com certeza. Não precisa repassar não, né? Se a senhora quiser. Se a senhora quiser. Então Ela aqui é eu vou pra pôr processo digestivo. Inclusive, eu tinha uma determinada proporção de consumo de proteína para não entrar num balance negativo, porque se aqui eu não conseguir dar proteína para uma pessoa, se é origem animal ou vegetal, eu poderia desencadenar 2 processos de desnutrição. Como se chamava? Kwashiorkor e marasmo. Kwashiorkor e marasmo, sim? O Kwashiorkor e o marasmo estavam relacionados justamente com a falta do consumo de proteína. Ok? Inclusive eu tinha uma determinada proporção, que era 0,8 kg peso gramos, sim? Quilo peso por dia. Tudo bem. A gente tentou fazer. Tá? 0,8 gramos por quilo Mas é 8 Ele passou horas. peso Então. 8 quilos no caso. quilogramos por dia. Tá? E aí esse valor variaria se uma pessoa adulta normal, tranquila, sim? Agora, se é uma pessoa em fase de crescimento ou uma pessoa que está num déficit de proteína, então eu tenho que aumentar mais 30 gramas. Ah, embaraços também, tá? A proporção um pouco maior de proteína para poder não entrar num déficit negativo, sim? Agora, outra fonte de proteínas era a degradação hística, sim? A degradação hística estava relacionada com a degradação do tecido de nosso corpo, tá? Termina o tempo de vida útil e eles sofriam um processo do sistema
Vai. Ubiquitina. Sistema ubiquitina proteossoma. Tá? Aí dá certo. Aí lembra isso. Aí, por exemplo, a gente tinha as enzimas lisossomálias, sim? Essas enzimas lisossomálias que havíamos visto eram as catepsinas e as calpaínas, tá? Que vinha do grupo das caspasas, tá? Aqui, toda a proteína no nosso corpo tem esse tempo de vida útil. Há proteínas que duravam minutos, horas, dias, meses. Então, uma vez que terminou o tempo de vida útil de uma proteína, ela tem que sofrer esse processo de degradação, que nada mais é a proteína, ela leva uma marca, ou seja, terminou o tempo de vida útil dela, esse sistema ubiquitina vai marcar a proteína para que ela ingresse diretamente dentro dos lisossomas. Onde estão os lisossomas? Dentro das células. É a nossa famosa digestão intracelular. Então, ele destrói essa proteína e vai liberar na corrente sanguínea aminoácidos livres. Tá? Então, essa seria a segunda fonte de aminoácidos livres que pode ter na sangue. Ok? Bom, e o terceiro era a síntese de aminoácidos não essenciais que nós outros hacemos em um principal órgão que é o hígado, tá? Aí no hígado nós outros temos as famosas transaminasas, que era a GOT e a GPT, tá? Essas transaminasas o que fazem é transferir o grupo amina. Então, toda vez que eu tiver uma estrutura que tenha carbono, hidrogeno, oxígeno, se eu agregar o nitrógeno na estrutura, posso me transformar em um aminoácido. Tá? Era por esse processo de transaminação que nós outros produzimos aminoácidos não essenciais. Ok? Não é aspartato vindo transferado para o quê? Aspartato Alanina. Alanina transfere. Que daí se você for na sigla do ALT, AST, porque ALT e AST também é o GOT, GPT. Aí um é pirúvico e o outro é oxalocético. Lembra o piruvato, da alanina, piruvato? Sim. Aí se eu pegar a sigla do AST, ALT é a mesma coisa GOT e GPT. Tá? Aí são as transaminasas. Sim? Bueno, então, água, transferência de grupo amina para produzir aminoácidos não essenciais. Então, eu tenho 3 origens para ter acesso a aminoácidos livres na corrente sanguínea, sim? Agora, destino desses aminoácidos. Se chegou a corrente sanguínea, tenho que ter também um destino. Tá? Um dos destinos desse processo é sintetizar das proteínas corporais, sim? E aí teriam vários exemplos de proteínas que eu poderia sintetizar aí. As proteínas plasmáticas, as hormonas de natureza proteica, vou sintetizar também as enzimas, vou sintetizar os transportadores. Podia transportar o outro transportador, que no caso seria hemoglobina, albúmina, proteína do leite. As hormonas proteicas que já havíamos falado. Sim. Ali em vermelho, tá bom no mesmo que está escrito, ela não está conseguindo copiar para enxergar de capa. Lisossoma, depois de lisossomas. Catepsinas. Nesse caso, você tira uma foto aí, você amplia. Daí dá pra ver pra cá. Não sai.
Tá? Então, isso aqui, hago todo tipo de proteína que meu corpo necessite, sim? Agora, outra síntese. Nós hacemos agora a síntese de substâncias nitrogenadas no proteicas. Tá? Síntese nitrogenadas no proteicas para ser uma proteína, quantos aminoácidos teria que ter? Mais de 50. Mais de 50. Então, tudo que é proteína entra aqui. Agora, se é menos de 50, entra aqui. Tá? Exemplos que aqui nós teníamos eram os péptidos. Tá? Aqui entrava também as bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, que vocês já viram. Tá? E aqui também entravam as aminas biógenas, que eram os neurotransmissores. Ok? Agora, um terceiro destino que vou dar para os aminoácidos em meu corpo, se ele não foi para o primeiro, que era sintetizar proteína, sim? Ou não se foi a síntese de substâncias nitrogenadas, a terceira forma para lidar com os aminoácidos é utilizá-los como fonte de energia, sim? Fonte de energia é ou transformar alguns aminoácidos em glucosa, que nada mais seria a famosa gluconeogênese. Então, vocês viram que a alanina era um aminoácido típico que transformaria automaticamente em piruvato. Piruvato, alanina, facilmente iria para o processo de transaminação. Sim? E aí, por utilizar o aminoácido chamado alanina, sim? Ele vira piruvato, piruvato entra na gluconeogênese e vira glucosa, sim? Também podia utilizar alguns aminoácidos para produzir corpos cetônicos, que se não se transformou em acetil-CoA, não foi para o ciclo de Krebs, então se podia ir para corpos cetônicos. E também eu poderia sintetizar o acetil-CoA através de alguns aminoácidos e entrar no ciclo de Krebs. Tá? Mas, se vou utilizar esse aminoácido como fonte de energia, o que eu vou retirar dele antes que me torne energia é o grupo amina. Tá? Porque a amina, para mim, não corresponde a nenhuma dessas estruturas. Eles não têm nitrógeno. Então, vocês devo retirar o nitrógeno do aminoácido e vou para o ciclo da ureia. Sim? Aonde eu tenho nitrógeno? Solamente aqui e aqui. Se for para energia, então você devo retirar o nitrógeno. Sim? Aí eu faço o ciclo da ureia. Sim? Difícil? Professora, o glutamato é considerado um neurotransmissor ou uma amina biológica? Vira o GABA. Ah, mas se fosse para falar da descarboxilação de um neurotransmissor, aí eu consideraria como uma amina biológica. Ou como um neurotransmissor. O GABA? É. O GABA sim é uma amina biológica. Mas aí ele não é um neurotransmissor. Sim, aí especificamente ele saiu de um processo químico chamado descarboxilação que produz aminas biógenas. Quando você fala aminas biógenas, não é só o neurotransmissor. Você pode ter outros moduladores aí também. Tá? Mas se eu falar GABA, esse é especificamente um neurotransmissor. Só falei de forma geral as aminas biógenas porque saem daí desse processo. Mas esse no caso, se fosse lançado, você perguntaria o processo de descarboxilação. É o processo químico dele, é a descarboxilação. Aí a amina biológica. Uma vez que você realizou a descarboxilação, é uma amina. Porque o grupo amina do aminoácido prevalece. Entendeu? Biógena, porque por ter só no grupo amina, ele tem uma função biológica importante. Tá?
Vamos entrar no ciclo da ureia? Sim? Apago? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Da ureia, sim? Como vocês haviam visto, eu disse a vocês que o ciclo da ureia solamente ocorre no hígado, sim? A nível órgano, hígado ocorre esse processo. A nível celular, parte na mitocôndria e parte no citosol. Tá? A nível celular, em duas partes do hígado ocorre o processo. Aqui, a ureia, eu havia dito a vocês que é um produto atóxico, que nada mais é a eliminação de 2 nitrógenos. E um nitrógeno é proveído justamente para formar o carbamil fosfato, que vem lá da desaminação. Você acorda do processo de desaminação? Sim. Quando falávamos dos processos metabólicos dos aminoácidos, havíamos visto a transaminação, que era TGO e TGP, e tínhamos também a desaminação, tá? Que havia a enzima, quem me hace acordar? Era a enzima desidrogenase? Hidrogenasa, que hacía a retirada do amoníaco, tá? E também tínhamos um outro processo químico que era sintetizar a glutamina, né? A glutamina através da enzima glutamina sintetase, que nada mais era o glutamato, passava a ser glutamina. Tá? Então, esse amoníaco livre aqui, vindo justamente de uma desaminação. Quando eu utilizaria aquele aminoácido como fonte de energia e eu deveria retirar o nitrógeno dele. Então, o destino daquele nitrógeno é ir para o ciclo da ureia. Chegou aí no ciclo da ureia, porque o processo ocorria a nível celular, mitocôndria e citosol. Esse amoníaco se unia a um dióxido de carbono mais 2 ATPs e formava o carbamil fosfato. Tá? Esse carbamil fosfato, para entrar no ciclo da ureia, ele se une à ornitina. Ao unir a enzima sempre a sintasa, falou de unir, é em sintasa que faz esse processo, sim? Uniu aí essa citrulina, tá? Vai receber o aspartato, que é o segundo donador do nitrógeno, que eu tenho aí nessa estrutura que eu vou utilizar, é o nitrógeno. Aí ele vai formar arginosuccinato. Ao formar arginosuccinato, eu vou liberar um produto secundário aí, produto secundário que não é o principal, fumarato. O destino desse fumarato vai pro ciclo de Krebs. Tá? Aí me tornaria de novo a arginina, tá? A arginina, ela sofre a ação de uma enzima importante que é a arginasa. A arginasa, o que ela vai fazer é liberar ureia. Então, liberando ureia, isso depois vai ser excretado por via renal, sim? O principal metabolito da urina é ureia. De onde foi sintetizada? No hígado, tá? E aí, a ureia, uma vez que eu eliminei a ureia, volvia a ser de novo a ornitina, tá? Então, esse é o principal produto de excreção, produto primário, tá? Então, eu começo e termino de novo com ornitina, tá? E aí, o que havíamos visto no ciclo da ureia é que se houver falta das enzimas durante o processo do ciclo da ureia, poderia acumular no corpo e excretaria isso no sangue ou talvez na urina, tá? E havíamos visto que havíamos muitas alterações em relação ao ciclo. Inclusive, se faltar todas as enzimas do ciclo da ureia, não há vida, não sobrevive uma pessoa.
porque de todo o processo de detoxificação que o hígado realiza, 70% é étil pelo ciclo da ureia, tá? Essa é a principal via de detoxificação do nosso corpo. Então, você queria assim, qual outro mecanismo o corpo utilizaria para excretar esse nitrógeno? Um seria o glutamato tomando um nitrógeno livre, produzindo a glutamina. Inclusive, ele utilizaria isso depois lá nas bases nitrogenadas para produzir as purinas e as piridinas, ou poderia excretar por via urinária também, sim? E o outro mecanismo é liberar amoníaco livre mesmo pela urina, pero muito pouca proporção, muito pequena. O importante é que não acumule na corrente sanguínea, porque se acumula, então você pode atravessar a barreira encefálica, levar um coma e um óbito. Ok? Que era a famosa encefalopatia hepática, tá? Que está relacionando o hígado com a falta do processo de detoxificar o nitrógeno. Então, acumula na corrente sanguínea e atravessa a barreira encefálica. Tranquilo? Então, se inclusive a ureia é um dos principais indicadores renais. Quando eu quero ver se o rinhão de uma pessoa funciona, ele tem que excretar tanto de ureia na urina. E vem justamente de um processo endógeno, o próprio organismo sintetiza. Ok? Tranquilo? Tá? E as enfermidades da ureia é pela falta das enzimas, sim. Eu não dei muita ênfase disso para vocês, né? Ô, Glória. Amém. Não deu nada. Nem questionou. Nem questionário? Metabolismo não está no questionário, né? Não. Bom, tá? Alguma dúvida está aí em relação ao metabolismo dos aminoácidos? Isso que havíamos visto que era uma via anfibólica, sim? Que tanto pode atuar de forma catabólica como de forma anabólica, que vai determinar ele realizar um catabolismo, um anabolismo, é que estado se encontra o ciclo de Krebs. Porque se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, eu vou escapar, sim? Eu posso escapar aqui pelo citrato, que era a famosa lançadeira de citrato, sim? Aqui eu posso ir para a lipogênese ou a colesterogênese. Tá? No citrato a gente tinha o isocitrato, o alfa-cetoglutarato, que também eu posso escapar por essa via. Se eu escapar aqui, eu formava um aminoácido. Que aminoácido era? O glutamato. E esse glutamato ele pode ir tanto para a síntese de proteínas, como também para as bases nitrogenadas. Vocês viram que o glutamato era a famosa glutamina, tá? E podia também escapar pelo succinil-CoA, tá? Se eu escapar pelo succinil-CoA, eu ia para a síntese do grupo hemo, né? Se eu sou animal, se eu sou vegetal, eu ia para clorofila. Succinil-CoA, aí aqui era... Muito bem, graças. Succinato. Acho que eu vou pôr ciclo de Krebs na prova, né? Não, pelo amor de Deus. Eu estava escutando aí uma boa participação aí. Só do lado. Tá? Então, Só esquecer do oxalocetato. ai, perdão, que sei. Eu vou querer um bom tamanho na prova. Né? Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu podia também escapar pelo oxalocetato. Se eu escapar aqui, eu formo o aminoácido aspartato.
Do aspartato eu posso ir para síntese de proteína também. Vocês viram que o aspartato também participava nas bases hidrogenadas. Tá? E isso tudo era anabolismo. Anabolismo é ou sair pelo citrato, ou pelo alfa-cetoglutarato, pelo succinil-CoA, ou pelo oxaloacetato. Toda vez que o ciclo de Krebs represente a forma em ATP. Tá? A hormona que estaria nesse processo anabólico, quem seria? Insulina. Sim. Agora, a insulina, vocês haviam visto que ela tanto pode me dar energia, como ela pode cortar do outro lado. Cortar do outro lado é quando ela vai e leva o excedente dela lá para os lípidos, aumentando o depósito em nosso corpo, sim? Mas, se a insulina também está presente, outra função dela era sintetizar proteínas. Por isso que eu posso ir também aqui sair pelo glutamato, como vou ir por succinil-CoA, como vou ir pelo oxaloacetato, tá? Porque se é síntese de proteína, então quem controla isso também é insulina, tanto a lipogênese como estas etapas aqui, ok? Agora, se ele realiza um processo catabólico é esse que eu dei uma volta completa no ciclo de Krebs, para me gerar energia. Quando eu hago isso? Quando o ciclo de Krebs não estiver na forma de ATP. Em que forma ele poderia estar? Na forma de ADP ou AMP, máximo, sim? Ou alguma literatura também considera o NAD oxidado. Não está mal. NAD oxidado quer dizer que ele não tem hidrogênio. Agora, se tivesse reduzido, aí teria valor de ATP. Tá? Então, se eu quero fazer um processo catabólico que é no color verde, então se eu vou unir o oxaloacetato mais o acetil-CoA e formo o citrato. A enzima aqui era citrato sintase, que era uma enzima controladora. E se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, então eu já escaparia por lá. Sim? Agora, do citrato ao isocitrato, nós teríamos a primeira desidrogenasa, que era o isocitrato desidrogenasa. Aqui entraria um NAD oxidado e sairia um NAD reduzido. Tá? Outra coisinha que sucede aqui também é a retirada de um... Vai confundir com o gás carbônico. Ah, não, é na segunda, do dióxido de carbono, perdão, graças. Mais um pouco. Depois do isocitrato ao alfa-cetoglutarato, ocorreria de novo outra desidrogenasa, que é a alfa-cetoglutarato desidrogenasa. Aqui também vai entrar um NAD oxidado e vai sair um NAD reduzido. E aqui sim eu liberaria o primeiro dióxido de carbono. Tá vendo? Oi? É ácido cítrico. Ácido cítrico, citrato. Não é a combinação. Muito bem. Eu tô tentando Você com está vocês prestando não. atenção para mim. O Bruno tá aqui na minha orelha falando essa mesma coisa por 7 semanas. E por que ele não se manifestou? Porque ele é tímido, ele fica falando na minha orelha. Vou apagar no mapa para não molestar. Do succinil-CoA succinato entrava uma enzima chamada sintetasa, tá? O que fazia a sintetase? Aqui havia um GDP mais um fósforo inorgânico e transformava em GDP, tá? Depois tínhamos do succinato a fumarato. Que enzima atuava aqui? Succinato desidrogenase.
Aí aqui a gente tinha a succinato desidrogenasa, que seria o terceiro. Não é um FAD. No caso aqui seria o FAD, né? FAD oxidado e sai FAD reduzido. E depois tínhamos de fumarato ao malato, que entrava a enzima fumarasa, que entraria uma molécula de água. Outra molécula de água também era ingressada aqui, sim? São 2 moléculas de água que recebíamos. No citado sintase. É verdade. E de malato ao oxalocetato entrava amalato desidrogenasa, né? E um NAD Malato desidrogenasa. Então aqui entrava um NAD oxidado e sairia um NAD reduzido. Tá bem, Bernardo? Sim? Então, se hago esse processo de forma circular, isso daqui é o processo catabólico, sim? Aí a gente tinha a equação do ciclo de Krebs, como era? Para ingressar, entrava o quê? Um acetil-CoA mais 3 NADs oxidado, mais um FAD oxidado, mais 2 moléculas de água. Tá? Muito bem. Mais um GDP, mais fósforo inorgânico. Aí eu tenho a ação das enzimas que atuam no processo e eu liberaria aí 2 dióxido de carbono mais 3 NADs reduzidos mais um FAD reduzido mais um GTP e mais um COACH, que era a vitamina B5, né? E é isso aqui. Né? Não é consumida durante a catálise. Essa era a equação general do ciclo de Krebs. Tá? Mas isso daqui é a equação da catálise, ou seja, a equação catabólica, sim? Tá? Catabólica é catabolismo, sim? É o que eu quero de energia, tá? Isso era a característica do anfibólico, ou sai ou entra, sim? Agora, nós outros também teríamos uma outra situação também, que não seria a hormona insulina, mas se o oxalocetato escapar do processo, que também seria um processo anabólico, só que a hormona para ele não é insulina, é o glucagon. Aguarde-se que o oxalocetato era alimentador da gluconeogênese, e era justamente se ele escapar, era quando eu vou descender a quantidade de oxalocetato e eu vou para corpos cetônicos, sim? Sempre que descenda o nível do oxalocetato é porque ele foi para a gluconeogênese, sim? Agora, tínhamos um outro processo aqui, que era a anaplerose. Anaplerose. A gente falou da via anfibólica, que era o catabolismo e anabolismo. Tá? A anaplerose, vulgarmente chamada, é um alimentador. Tá? Alimentador principal sempre será acetil-CoA, mas eu poderia entrar por outras vias, sim? Por exemplo, vou entrar em sentido contrário aqui, tá? Quando haria esse sentido contrário aqui? Quando o glucagon estiver em cena, porque se sai para fora, a insulina está no controle. Agora, se eu quebrar proteína, destruir proteína, eu posso recuperar e entrar por aqui. Tá?
Ora, no caso do succínio qua, para entrar aqui, só entrava aminoácidos essenciais. Professora, para formar ali as bases nitrogenadas pelo oxalacetato, é o glucagon também, né? Pro oxalacetato? Para fazer as bases nitrogenadas do oxalacetato. Não, aqui é insulina. Não é o gluconeogênese? Ah, não. Aí sim vai ser outro sentido. Eu só não pus aqui, que é o hormônio glucagon que eu falei para vocês. Mas se sair aqui, não é pela insulina. Todos os demais é pela insulina. Esse é o único que, se sair daqui e for para gluconeogênese, é o glucagon aqui. Tá? Mas solo pro glucagon, sim? Agora, na anaplerose, quem comanda a anaplerose é o próprio glucagon. É complexo, né? Aqui é insulina. Tá? Só tem que tomar cuidado aqui, sim? Que esse é glucagon. E aqui, nada mais também, a quebra das bases nitrogenadas, que vocês viram no metabolismo das bases nitrogenadas que se pode recuperar, tá? Compera a proteína para liberar aspartato e ele volta de novo para cá, tá? Só que a literatura diz que eles não são os principais alimentadores do oxalacetato. Quem é o principal alimentador do oxalacetato é o piruvato. Tá? Sim? Por isso que se descender o nível de açúcar no sangue e não tiver mais para fazer glucólise, não houver mais piruvato, então descende o número de oxalacetato e eu vou para corpos cetônicos. Tá? Olha que a gente não falou dos corpos cetônicos, hein? Não vai? Quem falou? Nossa, é verdade. Não fiz a prova ainda? Será? Ai, vamos orar muito, essa pressão fica bem fofinha. Agora não tem mitocôndria. Glóbulos, né? Tá? Que o único tipo de energia que ele utiliza é glucosa, porque ele tem citosol, sim? Vamos para a cadena respiratória, Paco. A cadena de transporte, a cadena respiratória, ela ocorre também na mitocôndria, sim, nos espaços intermembranosos, ou chamados crestas mitocondriais, sim? O que sucede na cadena respiratória? Ocorre dois processos. Um é transporte da cadena de transporte. Isso. O que eu vou transportar aqui? Eu vou transportar os hidrógenos e, ao mesmo tempo que eu transporte os hidrógenos pelos canais, porque de onde estou vindo? Estou vindo da matriz mitocondrial. Todo o NAD e FAD que eu liberei na cadena de no ciclo de Krebs, eles devem entrar agora na cadena respiratória, sim? Para entrar na cadena respiratória, eles vão ter que entrar por canais, são canais de proteína. Por quê? Porque a membrana da mitocôndria é impermeável aos hidrógenos que o NAD e o FAD está trazendo. Então, eles solamente podem entrar por canais. Então, eu tenho o canal 1, que é chamado NAD-ubiquinona redutasa, o 2 succinato redutasa, citocromo redutasa. O que se refere a redutasa no canal 1, 2 e 3? São responsáveis para retirar os hidrógenos do FAD e do NAD. Tá? Então, ao entrar por esses canais, o que eles vão liberar são os hidrógenos. E esses hidrógenos, eles vão participar através dos canais para ir hasta o 4. Por que hasta
basta o 4, porque no 4 eu tenho a enzima chamada citocromo-oxidase. O que ela vai fazer? Por cada 2 hidrógenos que eu liberei do FAD e do NAD, vão juntar-se com um átomo de oxigênio. Então, dessa forma, eu vou sintetizar a água. Tá? Então, é nada mais a capacidade de sintetizar água. Ao mesmo tempo que eu criei esse transporte, que eu levei esses hidrógenos hasta o canal 4 para sintetizar a molécula de água, eu acabei criando um gradiente de concentração de um meio mais concentrado, que era a matriz mitocondrial, para um meio menos concentrado. Tá? Ou seja, saí de um espaço intermembranoso e me fui a outro espaço, todavia continuo dentro da mitocôndria. Ok? Uma vez que eu criei esse gradiente de concentração, porque havia etiocadena de transporte eletrônico, toda essa carga elétrica que foi de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, a horas eles vão ter que entrar por esse outro canal, tá? Esse outro canal é chamado F1, F0. Algumas literaturas chamam ele de rotor. Sim? O que tenho aí nesse canal chamado F1, F0? Tenho uma enzima chamada ATP sintetase. Como o processo se chama fosforilação oxidativa, ele já está denunciando que ele está falando de fósforo. Então, toda essa energia que eu criei nesse gradiente, eu vou representar agora na forma deste fósforo inorgânico, que ao unir com o ADP que já temos aí na estrutura, automaticamente ela se torna ATP. Tá? Essa é a ideia como nós chegamos a sintetizar o ATP. Vem pelo processo de fosforilação oxidativa. Oxidativa por quê? Porque antes disso o oxigênio entrou para formar água. Aí uma vez que formou água, aí sim poluir-me a fosforilação oxidativa. Tá? Um depende do outro. Eu não posso ser fosforilação oxidativa se primeiro não houver a cadena de transporte eletrônico. Eles são sumamente dependentes um do outro. Ok? Tá? E isso era uma hipótese. Se crê que possivelmente assim nós outros liberamos energia. E é daí, da fosforilação oxidativa, que entrava o NAD e o FAD, teria o valor, que o NAD valeria, cada NAD vale 3 ATPs e o FAD vale 2 ATPs. E os inibidores? Isso. Daí quando falamos da cadena de transporte eletrônico, falamos também dos inibidores da cadena. Podíamos ter inibidores no canal 1, inibidores no canal 3 e inibidores no canal 4, sim? Tá? Aqui no 4 a gente viu o monóxido de carbono, o cianídrico, que é o gás cianuro em espanhol. Tá? E as tiazidas. Depois tínhamos aqui o dos agrotóxicos, era a rotenona, né? Rotenona, amital. Amital. No 3 estava? Antimicina. Antimicina. Tá? Que se houver presença neles, desses, seja fármacos ou agrotóxicos ou gases, ele inibe as enzimas do processo. Se inibir então o 1 e o 3, inibe a redutase. E se entrar no 4, inibe a oxidase. Tá?
E havíamos visto que se chega a inibir o 4 de todos, é a que mais leva facilmente ao óbito, sim? Porque aí não tenho liberação de água, consequentemente, não hago fosforilação oxidativa. Não tem como alguém sobreviver se não tem ATP, tá? Porque ATP para nós outros é nossa moeda energética. Para pensar, para caminhar, para falar, para respirar, para dormir, eu preciso estar todo o tempo sintetizando o ATP. E só sintetizo o ATP aí na cadeia respiratória. Tranquilo? Bueno, depois havíamos também visto os desacopladores. Os desacopladores, como o seu nome diz, ele vai desacoplar, porque eu tenho um processo 1 e um processo 2. Um depende do outro. No desacopladores eu vou romper esse processo. Aqui entravam os fármacos. De nitrofenol era, né? 2, 4 de nitrofenol. 2, 4 de nitrofenol, sim? Que são fármacos que fazem o quê? Permeabiliza a membrana da mitocôndria, porque eu sei que para entrar na mitocôndria, para mim passar de um meio a outro meio na mitocôndria, só podia passar por canais. Então, você quer ser um desacoplador, ele permeabiliza a membrana, então você quer dizer que os hidrógenos podem passar de forma independente, sem entrar por canais, tá? Aí esse daqui, então, o que ele causa é a permeabilidade da membrana da mitocôndria. Tá? Então, se o que ele faz é que, em vez de passar por esse processo, eu haga de forma independente o hidrógeno ir para outro meio. Levando o hidrógeno para outro meio, eu poderia depois liberar toda essa carga que eu criei naquele gradiente, que seria na forma de ATP. Ele não sairia na forma de ATP, ele sairia na forma de calor, aumentaria a temperatura corporal. Assim atuam os termogênicos, liberando um excedente em forma de calor. Não seria em forma de ATP. Então, você quer semicorpo? Ele vê que não está conseguindo produzir no tempo necessário a quantidade de ATP e aumenta o processo metabólico para que consiga produzir tanto ATP que ele necessite por minuto. Tá? Então, se eu romperia o processo do acoplo. Sim? Isso é desacopladores. Tranquilo? Isso é cadeia respiratória. Aerogênese, cetogênese, cetólise. Muita Tá? coisa, hein? Não, por isso eu estou dando a opção. Deixa o grupo hemo e as bases nitrogenadas para último. Se vocês quiserem, entra tudo agora. Aqui entra tudo agora. A gente já deu, mas para não pesar, né? Tá vendo? Então, grupo hemo e bases nitrogenadas não entra. Não. Para final, só para final. Final entra tudo. O que vai faltar? O que vai faltar para final mesmo? Metabolismo.